Oi! Deixa eu fechar a porta. Voltei. Esse vídeo eu venho pra buscar ser o mais verdadeira, mais sincera possível. Porque eu acho que isso é muito necessário no tempo de hoje. A gente ser verdadeiro e sincero. Em que a gente possa se permitir ser quem nós somos. E deixar que surjam as palavras. Deixar que brote o conhecimento que precisa ser brotado no instante, sabe? Porque eu percebo que na sociedade acaba vivendo muitas vezes tendo que interpretar papéis, tendo que estar na correria, naquilo de fazer, sabe? E a gente precisa desacelerar, trazer um estado de sinceridade, de transparência, de verdade, em que a gente tá aqui, tá sentindo o nosso corpo, tá sentindo nossos pensamentos, tá sentindo nossa respiração. E de repente a gente começa a sentir alegria, a gente começa a sentir um contentamento, uma felicidade que vai brotando de dentro da gente, é maravilhoso. E a gente se permitir viver isso e ser isso pro mundo. Uma coisa que eu tenho percebido, que às vezes eu busco estar nesse estado, só que o mundo não tá, o mundo tá com a mente vivendo nas coisas. Isso é um estado que tá presente no corpo e as pessoas estão muito na mente. E eu entendo, porque eu também já fiquei muito desse jeito. E isso me puxava pra viver muito desse jeito. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Bom, na verdade é. Olha, esse vídeo eu tô falando não num estado de alguém que já superou isso, mas às vezes nesse momento eu tô gravando num estado que eu ainda tô vivendo isso. Porque eu sei que eu vou passar disso. Eu sei. E quando eu estiver lá, eu vou achar legal ter gravado enquanto eu ainda tava passando, enquanto eu ainda tava saindo disso. E é um vídeo pra ser verdadeira e que expressar isso e que pode ser que haja pessoas também vivendo isso. E a gente tem o dom da comunicação, da palavra, de conseguir se expressar. Então, essas pessoas, elas podem se unir e se ajudar a passar por isso, sabe? E às vezes eu quero viver nesse estado de presença, de contemplação, de respiração, de, sabe, uma percepção em que eu toco nesse objeto e eu sinto ele, eu sinto com pureza, com sinceridade, transparência. Só que estando num mundo tão agitado, em que as pessoas na verdade correm e fazem tudo de qualquer jeito, eu simplesmente pego esse objeto e tá fazendo assim e não tá nem pensando direito, acaba tendo essa discrepância, essa diferença toda. E isso pode até ser sintomas de autismo também, né? Porque, bom, mas o tema não é sobre autismo. E esse vídeo, eu não tô aqui como sendo a dona da verdade, passando a verdade assim para as pessoas. Eu tô aqui pra ser verdadeira.
Isso que eu falei acabou de parecer paradoxal. Eu tô num estado de não me importar com o que vão pensar. Olha, que bonitinho. E apenas ser. E estamos num mundo onde é muito cobrado por desempenho, que precisa ser bom. Mas, olha só, e se a gente simplesmente ser, viver, estando sinceramente presente? Olha lá um urubu. Olha o urubu. E isso vai nos permitindo fazer, errar, que nem uma criança. A criança faz, a criança erra, a criança aprende. E assim ela vai ficando boa. Para então ela poder trazer algo melhor com a experiência de ter feito errado. E então ela aprende e ela consegue trazer algo melhor. E aí sim, ela se faz para ser algo melhor. Sabe? Eu, nesse vídeo, tô treinando para conseguir falar sobre aquilo que realmente eu vivo, que realmente ressoa comigo, que realmente faz sentido para mim. Às vezes é difícil falar sobre isso, porque eu vivo tanto nisso, tão intensamente nisso, que é difícil olhar de fora, enxergar e falar. Às vezes eu tenho constantemente uma sensação de que eu queria estar mais presente para conseguir estar falando melhor sobre isso. Soltar as tensões, liberar as tensões. As tensões que são a preocupação com o que o outro vai pensar, sabe? Por exemplo, agora, tô sentindo uma tensão aqui, uma tensão aqui, uma tensão aqui. Aqui. Eu venho enfrentando muito a questão da coragem de ser quem sou. A coragem de expressar para o mundo aquilo que sou de verdade. Porque quando a gente vai vivendo, em certo momento a gente começa a aparecer para o mundo, né? Em certo momento a gente começa a fazer coisas e as pessoas veem, as pessoas aproveitarem aquilo que a gente tá.
apresentando. Por exemplo, fazer algo de bom pro outro e o outro aproveitar esse algo. Só que tem essa autocobrança de que eu tô entregando algo pro mundo, mas será que isso tá bom o suficiente? Por exemplo, esse vídeo. Esse vídeo eu tô gravando ele, deixando vir o que acontece. Mas talvez seria melhor que eu tivesse feito... Ai, eu não tô gostando dessa cara. Mas talvez seria melhor se eu tivesse feito uma organização, um planejamento antes de gravar ele, em vez de só falar e falar. Pode ser que sim. Por isso é importante a gente estudar, a gente ter uma organização da mente. Olha, às vezes o que eu realmente queria trazer é sobre essa questão da presença, de conseguir perceber o dia, perceber detalhes e presença em tudo o que a gente vê na vida, o que a gente vê no dia, e viver essa vida com essa pureza, sabe? Com essa presença, com essa delicadeza. É isso que eu busco tanto viver, sabe? Porém, na sociedade, as coisas tão agitadas, acaba sendo difícil conseguir perceber, entende? E essas coisas meio que sufocam, como se precisasse estar o tempo todo fazendo algo, agindo algo, produzindo algo. E deixando de contemplar as pequenas coisas. E como a gente faz, então? Numa cidade pequena, no campo, é mais fácil, né? Às vezes eu sinto medo de ir pro mundo, de fazer coisas pro mundo e isso que eu tô fazendo ser algo errado, ser uma viagem da minha cabeça. Porque tantas viagens que pessoas tiveram em suas cabeças levou a guerras e problemas grandes.
Problemas grandes é muito ruim. Né? Não gosto. Por isso é muito bom, muito interessante conseguir viver em equilíbrio, de eu trazer nos meus vídeos uma expressão da minha verdadeira realidade, aquilo que realmente é verdade pra mim, sabe? Aquilo que realmente vibra em mim, brilha em mim. E eu posso ir trazendo vídeos disso. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é falar dançando, dançar dançando, fazer qualquer coisa dançando e qualquer coisa mexendo o meu corpo, porque isso me traz essa conexão, essa presença com o meu corpo, com essa presença. E as pessoas às vezes acham estranho. E é muito chato isso, que coisa! E, tipo, eu quero dançar, eu quero trazer aquilo que brilha em mim, aquela luz que tá dentro de mim, que eu preciso acessar, que eu preciso encontrar, que eu quero trazer pro mundo. E aí as pessoas olham e acham estranho, que chato, não gosto, para! Mas então, aqui no canal, é pra eu aprender a ser cada vez mais verdadeira, ser cada vez mais aquilo que vem do coração, aquilo que não é pra agradar outros, pra etc. Mas sim, porque veio de dentro de mim. E eu não preciso querer parecer dona da verdade, parecer aquela que sabe estar ensinando, mas eu tô me permitindo ser verdadeira como eu tô, aceitar como eu estou, no aprendizado que eu estou. Eu sei que muita gente sabe mais do que eu, aprendeu mais do que eu, mas uma comunicação, interação entre pessoas não é apenas um ensinar o outro a aprender, mas também a gente enxergar com lentes do outro também, mas tipo, ser verdadeira de mostrar que também tenho minhas fragilidades e o outro também tem, mas a gente tem pontos que eu tenho dificuldade, mas que o outro pra ele é fácil, então a gente pode compartilhar saberes, compartilhar lentes e vice-versa. Porque, por exemplo, eu tô aqui nesse vídeo aprendendo a me comunicar, a falar, a usar minhas palavras. E isso, como a gente pode ter visto no vídeo, pode ser que seja algo que eu tenha um pouco de dificuldade. Mas eu não tô desistindo do vídeo por conta disso. Tô gravando o vídeo mesmo assim. Mesmo tendo essa dificuldade de falar, de se expressar. Porque é fazendo isso que eu vou aprendendo, sabe? E pode ser que as pessoas assistam esse vídeo e não aprendam nada, mas conheceram como que é a visão, a lente de uma outra pessoa, buscando ser mais verdadeira, buscando ser mais quem ela é. Eu acho que isso é uma virtude muito boa pra gente trazer aqui no mundo. Isso da gente tirar nossas armaduras, tirar nossas máscaras e sermos quem somos, sabe? Só que uma parte de mim começa a sentir medo de estar falando isso e isso ser interpretado de um jeito ruim e acabar fazendo mal para outra pessoa. Por isso eu não peço que as pessoas assistam meus vídeos e levem isso como verdade, mas sim como apenas o ponto de vista de outra pessoa, sabe? Porque eu já me machuquei muito na minha vida.
porque eu pensava que o que o outro estava dizendo era a verdade absoluta e eu via os outros como mestres, donos da verdade e queria seguir aquilo em vez de seguir o que estava de dentro de mim, como eu sigo aqui dentro de mim e vou aprendendo aqui, aprendendo ali, observando como que ele faz, observando como que o outro faz e junto isso forma todo um aprendizado que é meu para a vida. É uma forma de enxergar. Mas eu, tinha o meu ponto de vista, só que eu duvidava dele e era insegura dele. Então, por isso, eu perguntava pro outro e o outro me falava, você precisa fazer isso, isso, isso. E eu ia lá e fazia. Sempre indo no outro e buscando aprender com o que o outro disse. E seguindo cegamente. Isso me fez muito mal. Outra coisa também é o medo da responsabilidade. Medo de estar bem e poder fazer coisas, mas essas coisas não irem tão bem, me fazia me cobrar muito para que eu estivesse bem. Então aí eu comia para ficar mal e aí não precisar mais me cobrar tanto, porque o pensamento de eu comi demais, então não vai sair tão bem, então eu posso fazer de qualquer jeito. Ou eu comi demais, então eu nem vou fazer. E aí o meu cérebro entender que com isso ele fugiu da responsabilidade. Péssimo, né? Mas eu falar que é péssimo já é uma forma de eu estar me julgando como bom ou ruim. Eu não preciso julgar isso como bom ou ruim, não é mesmo? Apenas é. E eu vou extrair o aprendizado disso. Eu ainda estou no processo de aprender a extrair o aprendizado disso. Por isso eu não falo como sendo dono da verdade, como aquela que já superou isso, porque eu ainda estou no processo de superar isso. Eu ainda estou no processo de superar uma série de coisas. E eu tô gravando esse vídeo na humildade de que sou uma pessoa que ainda tá nesse processo, ainda tá meio ferida, meio machucada. Mas gravando esse vídeo mesmo nesse estado negativo, porque eu sei que eu vou sair disso, porque eu sei que eu vou passar por isso. Eu tô aqui me abrindo, ou tentando me abrir, porque embora essa dificuldade de trazer pra fora, eu estar gravando já tá sendo uma forma de eu estar falando isso pra fora, trazendo pra fora. É o que eu estou vivendo, é quem eu sou, mas eu sei que existem coisas boas também em mim, que são além disso, que eu estou enxergando, que é esse lado negativo. Olha, às vezes eu quero enxergar positivo, mas a minha mente só enxergava o negativo. E uma coisa que me ajudava era conversar com pessoas. Porque conversando com alguém, ou uma pessoa que vai me ajudava a enxergar de um jeito diferente e sair do negativo. Tô sentindo uma dor aqui, ó. Às vezes eu tenho uns pensamentos que geram dores no meu corpo. Não sei bem porquê. Mas eu vou prosperar. Eu vou vencer isso. Olha, uma coisa que eu tenho passado é a compulsão alimentar. Um estado bem grave. E
sabe? Eu me sinto meio... Eu vou conseguir sair disso. Eu vou conseguir libertar disso. Tchau.